Olá, amigo! Olá, amiga do Inglês Minuto! Esse é o seu aulão de vocabulário. E no aulão você terá 10 expressões obrigatórias do inglês, aula muito importante, como usar ain't, ain't. Muita gente pediu essa aula, está aí para você. Você também vai aprender palavras com escrita diferente, mas o mesmo som. Quarta aula, like, be like and look like. Confusão aí, muito comum, alunos básicos precisam aprender isso urgentemente. E a última aula, pare de usar very, uma alternativa para você evitar very. Então temos aí 5 aulas para o seu aulão de vocabulário. Aproveite! Olá, amigo! Olá, amiga do Inglês Minuto. Eu sou o Teacher Carlos e nessa aula você precisa saber disso. Idiomatic expressions, expressões idiomáticas. Se você não domina uma quantidade considerável dessas expressões, você vai ter dificuldade para entender os nativos. E também você vai ter dificuldade para se expressar. Elas são essenciais para deixar o seu inglês natural. Então, a partir desse vídeo, farei uma série com vários vídeos falando sobre expressões idiomáticas. Nesse primeiro aqui, eu separei 10 expressões de altíssima frequência que você vai usar direto na sua vida. Eu tenho certeza que pelo menos uma vez na sua vida você tentou usar uma dessas expressões e não conseguiu, porque você não sabia, porque muitas vezes as expressões idiomáticas elas não têm a tradução literal, né? Aquela tradução ao pé da letra do português. E aí rola aquela confusão. Já disse no começo do vídeo, se você não as domina, você vai ter dificuldade para chegar a um nível onde seu inglês seja bem natural. E você também vai ter dificuldade para entender os nativos. Por isso, você precisa inserir essas expressões no seu dia a dia da maneira mais rápida, simples, direta possível. Por isso, eu separei 10 expressões aqui. Vamos para a primeirinha aqui, então. After all. After all. Essa expressão quer dizer afinal de contas, ou então no fim das contas. After all, after all. Mas, teacher, after all não é depois de tudo? Pode ser também no sentido literal, mas after all, expressão afinal de contas. Primeiro exemplo aí. Mary would never do that. After all, she's a sensible person. Mary would never do that. After all, she is a sensible person. A Mary nunca faria isso. Afinal de contas, ela é uma pessoa sensata. Sensible, cuidado, sensible não é sensível. Sensible é sensato, sensata. Sensível é sensitive. Cuidado. Então, novamente, Mary would never do that. After all, she's a sensible person. A Mary nunca faria isso. Afinal de contas, é uma pessoa sensata. Muito importante, after all, afinal de contas. E a segundinha aí, maybe it's not a bad idea after all. Maybe it's not a bad idea after all. Talvez não seja uma má ideia, afinal de contas. No fim das contas. Percebe aí pelo contexto você consegue chegar aí numa interpretação. Maybe it's not a bad idea after all. Talvez isso não seja uma má ideia no fim das contas. At least, at most. É uma que vale por duas. At least, no mínimo. At most, no máximo. At least, no mínimo. At most, no máximo. Primeiro exemplo aqui. That dress costs at least $200. That dress costs at least $200. Aquele vestido custa, no mínimo, $200. Agora usando at most. That dress costs at most $200. Aquele vestido custa no máximo $200. At least, at most. He earns at least $300 a week. He earns at least $300 a week. Ele ganha, no mínimo, $300 por semana. Teacher, at least pode ser pelo menos? Também pode ser. No mínimo, pelo menos. Mas, aqui no caso, no mínimo, né, ideia de dinheiro. He earns at most $300 a week. Ele ganha, no máximo, $300 por semana. At least, no mínimo. At most, no máximo. O verbo earn, na segunda frase, é ganhar. Mas, teacher, ganhar não é win.
O verbo win, ganhar, é ganhar competição, ganhar jogo, ganhar na loteria, ok? Quando você trabalha e você ganha um dinheiro pelo seu esforço, o verbo é earn. E em português nós traduzimos como ganhar. Ganhar salário, ganhar reconhecimento. Eu uso earn, ok? Então, at least, no mínimo, at most, no máximo. Veja como as expressões são importantes para a sua comunicação. E muita gente erra porque a tradução ao pé da letra, na grande maioria das vezes, não vai funcionar. Por isso eu vou fazer essa série para vocês. Vamos lá. Mais uma aqui. By chance. By chance. Por acaso. By chance. Por acaso. Primeiro exemplo. The best things in life happen by chance. The best things in life happen by chance. As melhores coisas na vida acontecem por acaso. Algo que você não planejou. Por acaso, by chance. E a segunda. I met her by chance at a party. I met her by chance at a party. Eu a conheci por acaso em uma festa. To meet, que é o verbo conhecer, passado é met, ok? Meet, met, passado. Então, novamente, by chance, por acaso. Você que está assistindo essa aula, você provavelmente precisou usar um dia uma dessas expressões. Elas são ultra úteis, muito úteis. Continuando aqui. A close call. A close call. Quando eu uso essa expressão, a close call, eu quero falar de algo que por pouco não aconteceu. Sabe? Passou raspando, foi por pouco. Uma coisa ruim que poderia ter acontecido. Olha o primeiro exemplo. We almost got hit by a car. It was really a close call. We almost got hit by a car. It was really a close call. Nós quase fomos atropelados por um carro. Foi por pouco. Foi por pouco. It was really a close call. Foi por pouco. Algo que por pouco não aconteceu é como você interpreta close call. Mas tive que traduzir. Foi por pouco. It was really a close call. Foi por pouco. Ainda bem. Na segunda, that was a close call. She nearly saw us. That was a close call. She nearly saw us. Foi por pouco. Ela quase nos viu. O nearly quer dizer quase. Então, novamente, a close call é algo que por pouco não aconteceu. Geralmente uma coisa ruim, que graças a Deus não aconteceu. Day in, day out. Day in, day out. Dia após dia. Mark never takes a vacation. He works day in, day out. Mark never takes a vacation. He works day in, day out. Mark nunca tira férias. Ele trabalha dia após dia. Um dia emendado no outro. Day in, day out. Day in, day out. Dia após dia. Porque muita gente acha que day in, day out é dia sim, dia não, né? Day in, day out. Mas não é. É dia após dia. Cuidado com essa expressão. E a segunda frase é uma frase que eu gosto muito. Success is the sum of small efforts. Repeated day in, day out. Success is the sum of small efforts. Repeated day in, day out. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. E muito cuidado mais uma vez, day in, day out não significa dia sim, dia não. Day in, day out, entra dia, sai dia, dia após dia, day in, day out. Agora, olha só essa aqui. Eat your words. Eat your words. Traduzindo a pé da letra, coma suas palavras. Retire o que você disse. Engula suas palavras. Uma coisa mais parecida em português, engula suas palavras. Engula o que você disse. Na verdade, eat your words. Retire o que você disse. You didn't believe I could pass. You'll have to eat your words. You didn't believe I could pass. You'll have to eat your words. Você não acreditou que eu poderia passar. Você terá que retirar o que você disse. Você terá que engolir as suas palavras. Né? No caso aí, o pass, passar, né? Passar de ano, passar num teste, não tem o contexto aqui, mas a ideia é de ser aprovado em alguma coisa. Você não acreditou que eu poderia passar, você terá que engolir, retirar o que você disse. Engolir suas palavras, ou então retirar o que você disse. Eat your words, I never lied to you. Eat your words, I never lied to you.
Retire o que você disse. Eu nunca menti para você. Eat your words. Retire o que você disse. Mas o eat da ideia de comer, eu não falo coma suas palavras, engula suas palavras. Eu já ouvi isso em português em algum filme. É por isso que estou repetindo para você aqui. Eat your words, retire o que você disse. Para você ver como são importantes essas expressões. Sem elas você não se comunica de maneira natural. É muito importante saber. Agora mais uma, essa aqui. Essa é demais. Face the music. Face the music. Enfrentar as consequências. Face da ideia de encarar. Esse face não é substantivo, rosto. Face é encarar, verbo. Encarar. Encare a música. Enfrentar as consequências. Encarar as consequências. Sooner or later, you're gonna have to face the music. Sooner or later, you're gonna have to face the music. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que enfrentar as consequências. Você terá que encarar as consequências. Veja que esse sentido figurado, né? Encarar a música, enfrentar a música. Esse music seria a consequência. Face the music. Enfrente as consequências, encare as consequências. Second, face the music. You have to accept the consequences of doing something wrong. Face the music. You have to accept the consequences of doing something wrong. Enfrente as consequências, encare as consequências. Você tem que aceitar as consequências de fazer algo errado. Face the music, enfrentar as consequências, encarar as consequências. Get cold feet. Get cold feet. Get é conseguir ficar, cold é frio, feet é pés, né, que é o plural de foot. Ficar com os pés frios. Não, ficar com medo. Ah, teacher, ficar com medo, get cold feet, entre outras maneiras de falar ficar com medo, mas essa é muito, muito usada. I was gonna try bungee jumping, but I got cold feet. I was gonna try bungee jumping, but I got cold feet. Eu ia tentar bungee jumping, mas eu fiquei com medo. Bungee jumping é aquela plataforma que você salta preso numa corda emborrachada e você fica pendurado lá. Dá medo, né? Já fiz isso há muito tempo atrás. But now I get cold feet. Agora tenho medo. Veja aqui na primeira frase, got cold feet, porque o passado de get é got. Então eu fiquei com medo. Get cold feet presente, got cold feet passado. Mais uma vez, I was gonna try bungee jumping, but I got cold feet. Eu ia tentar, né, pular de bungee jumping, mas eu fiquei com medo. E a segunda, she got cold feet before her wedding. Até engasguei aqui, perdão. She got cold feet before her wedding. Ela ficou com medo antes do seu casamento. Wedding é casamento. Então, ficar com medo, get cold feet. Mas, teacher, eu já vi be afraid, ficar com medo. She is afraid, I am afraid, you are afraid. Sim, você pode usar, mas get cold feet tem uma frequência muito alta. Então, você tem que saber. Se o gringo fala, oh, I got cold feet, você fala assim, meu Deus, o que tem a ver o pé gelado dele, o pé frio ali? Né? O contexto vai te dar isso aí também. Mas saiba que é muito importante. Essa expressão, get cold feet, inclusive significa outras coisas além de ficar com medo, mas o principal uso dela é esse, ficar com medo, ok? Vamos lá então. Hardly ever. Essa aqui é de altíssimo uso. Hardly ever. Quase nunca. Peter is hardly ever late. Peter is hardly ever late. O Peter quase nunca está atrasado. Hardly ever, quase nunca. She hardly ever eats meat. She hardly ever eats meat. Ela quase nunca come carne. Hardly ever, quase nunca. Então, até esse momento aqui, você viu quantas expressões que você usa no seu dia a dia em português e de repente você não sabia usar em inglês, mas agora você tem. Novamente, eu vou estender essa série aqui. Eu quero chegar pelo menos até umas 100 expressões explicadas para você aqui. Vamos ver se eu consigo. Eu acho que eu consigo. Mais uma aqui. Know by heart. Know by heart. Know é o verbo saber. By heart. Saber por coração, ao pé da letra, meu Deus do céu. Saber de cor. Quando você sabe algo
decor, you know it by heart. I can't sing that song if I don't know the words by heart. I can't sing that song if I don't know the words by heart. Eu não consigo cantar aquela música se eu não saber a letra decor. Know the words by heart. Saber a letra decor. The words, né? Mas teacher, the words são as palavras. Não é o pé da letra, mas quando eu falo the words of a song, é a letra da música. Então, the words, a letra. I can sing that song if I don't know the words by heart. Eu não consigo cantar aquela música se eu não souber a letra de cor. E a última, Mary knows many poems by heart. Mary knows many poems by heart. A Mary sabe muitos poemas de cor. Então, o know by heart é saber de cor. Então, eu quero saber se você, pelo menos, tentou uma vez na vida usar uma dessas expressões aqui e no momento não sabia. Escreve aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar saber. Crie algumas frases com essas expressões que eu acabei de dar para você e coloca nos comentários, eu vou adorar saber. Eu fico muito feliz, eu sempre leio os comentários, então não perca a chance de ter aí uma correção do teacher nos comentários, que eu corrijo, né? Você escreve lá, se estiver errado eu vou corrigir. Muito importante lembrar que eu tenho um livro gratuito, um e-book com mais de 170 expressões com áudio para você treinar. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, ou então no primeiro comentário. But wait, ain't nothing happening. I know first year teacher. Well, that just ain't right. Olá, amigo! Olá, amiga do Inglês Minuto. Eu sou o teacher Carlos e nessa aula você vai aprender a usar ain't de uma vez por todas. Vamos para o quadro ain't. Aprenda a usar. Ain't é usada para substituir estruturas negativas como does not, do not, is not, have not, entre tantas outras. Mas tome cuidado, ele funciona como coringa, mas o seu uso é informal. O ain't ele substitui tudo isso aqui e mais um pouco. Does not, do not, is not, have not, there is, substitui um monte de coisa. Mas o seu uso é informal, não pode usar com o seu chefe, não pode usar num e-mail comercial, não pode usar em uma entrevista de emprego, você não pode usar ain't nessas situações. Você usa ain't de maneira informal. Então vamos lá, o ain't substitui o to be na negativa. Negativa, ain't é para negativa, certo? Vamos lá então. She's not Brazilian. She ain't Brazilian. You're not my friend. You ain't my friend. Isn't it right? Ain't it right? We're not free. We ain't free. Vamos lá, então, essas quatro frases aqui. A primeira, she's not Brazilian. She ain't Brazilian. Veja que o ain't substitui is not. Informalmente, tá? Informalmente. Segunda, you're not my friend. Você não é meu amigo, minha amiga. You ain't my friend. Aí o ain't substitui o are not. Então você vê que o ain't substitui o to be na negativa. Isn't he right? Ele não está certo. Ain't he right? Ele não está certo. Veja que o isn't, né, na pergunta, né, negativa, interrogativa, virou ain't. We're not free. Nós não estamos livres. We ain't free. Veja que o ain't nessa frase substitui o are not. Ah, teacher, então tá fácil. Coloco o ain't em tudo e vou viver feliz com o meu inglês. Não. O ain't, porque né, o objetivo dessa aula, porque eu estou colocando o ain't aqui para vocês, é que tem muito, né, em inglês falado na rua. E eu quero que você saiba disso. Mas eu sugiro que você evite usar ain't. Mas tem em muita música, em filme, né? Então é legal você saber o que é o ain't. Então esse ain't aqui nesse momento, substituindo o verbo to be na negativa, is not, are not, ain't. Agora, o ain't também pode substituir o do na negativa, do not e né, o seu amiguinho does not. Vamos lá, exemplinhos aqui. I don't have time. I ain't got time. I don't have time. Eu não tenho tempo. Aí o don't vira ain't. Mas olha esse have, teacher. Por que o have virou got? Então, né? Mais uma do inglês, né? O got também tem a ideia de ter.
Então, I ain't have time, pode até falar, mas não é tão comum. Então, I don't have vira I ain't got. Então, você pega essa estruturinha aqui, ó, I don't have, qualquer coisa. Quer usar o ain't? I ain't got, qualquer coisa, tá? Só para você entender como funciona. O I don't have vira I ain't got. Informal. He doesn't work there. Ele não trabalha lá. He ain't work there. Ele não trabalha lá. Vira que o does, veja que o doesn't virou ain't. Doesn't virou ain't. E a última, I don't have any money. I ain't got no money. Veja que o don't have, novamente, virou ain't got. E o any money seria nenhum dinheiro, né? Virou no money. Esse any na primeira frase aí, I don't have any money, a tradução dele é qualquer. Só que o any na negativa, em português, dá a ideia de nenhum, tá? Então, I don't have, I ain't got. I don't have any, I ain't got no. Então você usa esses chunks, né? Com qualquer complemento. I don't have time, I ain't got time. I don't have any money, I ain't got no money. Veja que se no só colocou um pouquinho mais de força, né? Que seria o nenhum, nesse caso, né? Então você usa esse chunk. I don't have, I ain't got. I don't have any, I ain't got no. Uma forma um pouquinho mais incisiva. Então, o ain't nesse caso aqui substituiu don't e doesn't. Agora, o ain't substituindo o have do present perfect, que é um tempo verbal do inglês, né? Na negativa, que pode ser have not ou então has not. Vamos lá. I haven't seen the movie yet. I ain't seen the movie yet. Eu ainda não vi o filme. I haven't seen, eu não. I haven't seen yet, eu ainda não. Então o que aconteceu aí, né, com esse ainda, né? I haven't tcharam yet. Eu ainda não tcharam alguma coisa. Então, I ain't seen the movie yet. Ainda não vi o filme. O ain't está substituindo o haven't. Né? Nossa, teacher, mas esse haven't aí é o verbo ter? Não, é o present perfect. Eu tenho aula sobre isso. Vou até colocar um card aqui em cima para você. Vai aparecer agora aí. É a aula do present perfect. É um tempo verbal no inglês. Isso aí não é o verbo ter, não, esse have, tá? You haven't heard what I said. You haven't heard what I said. Você não ouviu o que eu disse. You ain't heard what I said. Tá aí, né? O ain't substitui do haven't. Esse haven't, novamente, não é o verbo ter. Ok? Isso aí é o verbo auxiliar do present perfect. He hasn't heard anything yet. He hasn't heard anything yet. Ele não ouviu nada ainda. He ain't heard anything yet. Ele não ouviu nada ainda. Ou ele ainda não viu nada. Veja que o ain't está substituindo o hasn't, né? Porque eu uso has para he, she, it, no present perfect, né? Como o verbo auxiliar do present perfect. Negativa, has not, hasn't, ok? Então você vê aí o ain't substituindo o have e o has para o present perfect, que é um tempo verbal do inglês. Mais uma aqui. O ain't substituindo there is, there are, principalmente there are, tá? Mais que tudo, there are, que é o plural do haver alguma coisa, existir alguma coisa em algum lugar, né? Vamos lá então. There aren't any girls like us. There aren't any girls like us. There ain't no girls like us. There aren't any girls like us. Não existem garotas como nós, ou não há nenhuma garota como nós. Ain't no, lembra do any, né? O any, né? No there aren't any vira there ain't no. Basicamente a mesma coisa, é um padrão, tá? Se você usou there aren't any, vai usar o ain't, vai falar there ain't no, tá? Isso é regra, teacher. Inglês informal. Acostuma com o formato e usa, né? E a segunda aqui, there is no place like home. There is no place like home. Não há um lugar como o nosso lar, como a nossa casa. Aí, olha só como, né, o gringo fala. Ain't no place like home. Não tem o there is. There ain't no place. Percebe? Então, vira ain't no place like home. Isso é regra, teacher? Não, é um padrão. Acostuma com o padrão. Se eu vou falar there aren't any, alguma coisa no plural, eu falo there ain't no. E o complemento no plural. Se eu vou falar there is no, alguma coisa singular, eu falo ain't no e o complemento no singular, tá? Com a ideia de existir, haver alguma coisa em algum lugar. Novamente, isso aqui é padrão, não tem regra. Ain't é língua informal, inglês das ruas, ok? Novamente, vou bater nessa tecla. Não use em uma entrevista de emprego, não use em uma reunião de negócios, não use em um e-mail formal. Esse ain't é informal. Então,
Para ficar legal, eu separei alguns nomes de músicas com ain't. Songs with ain't. Olha só a primeirinha aqui. A primeira da Alicia Keys, If I Ain't Got You. Como seria? O que seria esse ain't aí, hein? If I Ain't Got You. If I Don't Have You. If I Ain't Got You, if I Don't Have You. Se não tenho você. Então, ain't got é a mesma coisa que don't have. Tá? Se você voltar na aula, você vai entender. Whitesnake, Love Ain't No Stranger. Banda de rock pros tiozão do rock. Whitesnake, Love Ain't No Stranger. Esse ain't aí está substituindo o is. Né? Love is no stranger. O amor não é um estranho. Então esse ain't está substituindo o is, do verbo to be. Esse no que tem depois do ain't é só para reforçar ainda mais a negativa, que é totalmente informal. Bon Jovi. Bon Jovi. Só abrindo parênteses, o Bon Jovi é o campeão de ain't em músicas. Vai lá na discografia, nas músicas do Bon Jovi e você vai ver um monte de ain't. This ain't a love song. Esse ain't é o is not. This is not a love song. Isso não é uma canção de amor. O ain't substituindo o is not. E fechando aqui, o Weezer, Say It Ain't So. Say It Ain't So. Say It Is Not So. Né? Esse ain't virou o is not. Né? O ain't substitui o is not. Weezer é outra banda de rock anos 90. Você que é um tio dos anos 90. Assim como eu. Weezer, Say It Ain't So. E fechando, clássico absoluto, Ain't No Mountain High Enough. Marvin Gaye e Tammy Terrell. Essa aqui é que eu mais assim indico para você. Essa música é sensacional. Olha só, Ain't No, tá substituindo o que mesmo? Vou voltar aqui, ó. Voltar aqui. Olha aqui na segunda. There is no place like home. Ain't no place like home. Então, no título da última musiquinha aqui, o Ain't No está substituindo o There is no or There isn't any. Ok? There's no mountain high enough, quer dizer, não existe montanha alta o suficiente. Marvin Gaye, Tammy Terrell, isso aqui é um clássico absoluto, a música é maravilhosa, eu recomendo a você. Muito importante lembrar que eu tenho um livro gratuito, um e-book com mais de 170 expressões com áudio para você treinar. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, ou então no primeiro comentário. Olá, amigo! Olá, amiga do Inglês Minuto. Eu sou o Teacher Carlos e nessa aula, palavras diferentes com o mesmo som. Mas antes disso, um recado importante. Muita gente me pergunta nos comentários dos vídeos: Teachers, tem aula sobre phrasal verbs? Tem aula sobre present perfect? Você tem aula sobre preposições? Teacher, você tem aula sobre fonética, né? Sobre pronúncia, listening? Sim, eu tenho tudo isso e muito mais. É muito fácil de descobrir. Tem mais de 300 aulas no canal Inglês Minuto. Então é o seguinte, chega no YouTube, digita Inglês Minuto, mais o tema que você procura. Por exemplo, Inglês Minuto, preposições. Inglês Minuto, tempos verbais. Inglês Minuto, aulão 2 horas. Inglês Minuto, advérbios. É só digitar Inglês Minuto e o tema que você quer aprender, porque tem mais de 300 aulas no canal. Então não precisa nem perguntar aqui nos comentários. É só chegar no YouTube e digitar Inglês Minuto, mais o que você precisa aprender. Então vamos lá, palavras diferentes, mesmo som. Imagine que você não fala português e você se depara com essas palavras. Concerto com C e concerto com S. Ou então, sem com C e sem com S. Você ficaria confuso, não ficaria? Confuso, confusa? Então, essas palavras são homófonos, né? Ou palavras homófonas são palavras que têm escrita diferente, mas possuem o mesmo som. E em inglês nós temos centenas, milhares de homófonos. E eu vou mostrar para você aqui alguns bem comuns. Em alguns casos você vai até se surpreender. Vamos então, primeiro homófono, primeiro par de homófonos. Sweet, sweet. Primeiro, né? Com 2 es, sweet é doce. Tá doce no geral. Né? E a segunda, sweet, é a suíte de hotel. Então, sweet, doce. Sweet, suíte de hotel. Só que, cuidado, vejo uma galera errando. Já vou dar a letra para você aqui.
Você sabe já, né, no lado esquerdo que sweet, doce, e sweet, suíte de hotel tem o mesmo som. Só que é o seguinte, à sua direita tem a palavra terno em inglês, eu falo suit, suit. Muito cuidado, eu vejo geral errando nisso aqui, tá? Porque é muito simples, né? Se eu tentar falar isso em português, né, o e sweet, né? Não. Então, lado esquerdo, sweet, com 2 es, doce, sweet, TE no final aí é a suíte de hotel. Lado direito, suit, terno, suit, sweet, sweet, suit. Mais um par de homófonos aqui, vamos lá. Primeiro aí, né, no topo, wait, wait, é o verbo esperar, W-A-I-T, wait. E a segunda, weight, é peso. Pode ser o seu peso corporal ou aquele peso que você levanta na academia, é um weight. Então, mesma pronúncia, wait, wait. Here, here. A primeira significa aqui e a segunda é o verbo escutar. Né? Here, here. Essa primeira, né, do aqui com E-R-E e a segunda com E-A-R. Here, here. Exatamente a mesma pronúncia. Como eu falo, palavras homófonas, a escrita é diferente, mas a pronúncia é a mesma. Em inglês temos centenas, milhares de casos. Ah, teacher, mas quando eu vou saber que é here, aqui, here, ouvir? É só se ligar no contexto, né? Vamos lá. Know, nosso famoso não, e o know, o verbo saber. Veja que esse K, ele é mudo, é um padrão em inglês, tá? Quando tem uma palavra, começa com um K e logo após tem um N e uma vogal, esse K não tem som. Então, know, não, know, saber, mesma pronúncia. For, a primeira, né, o número 4, e a segunda for é a preposição. For. Flour, flor, flour, farinha. Flour. Mais uma aqui. Ah, aqui muita gente faz confusão. There. Vamos lá. A primeira, there, significa lá, entre outras coisas, né? Quando você usa there associado com outras coisas, muda o significado. Na segunda, there, deles, delas. E a última, there, é a forma curta de they are. Eles são, estão, elas são, estão. Então, there. Meat, carne, meet, o verbo encontrar. Veja que o EA, né, dá um I, né? No primeiro exemplo aí. Então, meet. Muita gente fala a segunda, né, erradamente como met, mas não é. Met é o passado de meet, que é o verbo encontrar, ok? Meet. Right, direita. Write, o verbo escrever. Veja que o IGHT, ait, right. Direita, né, o direito, certo, algo que você vê como certo é right, correto. Né? E o segundo exemplo, write é o verbo escrever. Write, mesma pronúncia. Where. Primeiro exemplo aí, where, onde. E o segundo, wear, é o verbo vestir, to wear. Where, onde, wear, vestir. Your, seu, sua, seus, suas. Your, segundo exemplo, é a forma curta de you are. Você está, você é. Ou vocês estão, vocês são. Your, homófonos. Aqui muita gente derrapa. 8 é o número 8. Ate é o passado do verbo comer. Né? Eat é o presente. Ate é o passado. 8, passado do verbo comer. Buy e buy.
A primeira, com Y, é BY, é uma preposição, significado por, entre outras coisas. A segunda é o verbo comprar. E a terceira é adeus, né? O famoso tchau. Bye, bye, bye. As três possuem a mesma pronúncia. Knight, noite. Knight, cavaleiro. Veja que a primeira, né? Night, night, night. E a segunda, night, night. Já falei desse padrão, né? Do KN mais vogal, quando a palavra começa com K. Depois tem um N e logo após uma vogal, esse K é mudo. Night. Então, noite e cavaleiro, né, tem o mesmo som em inglês, apesar da escrita diferente. Night, night. Pear, pear. Pear, par. Né? Primeira aí de cima, pear. A segunda, fruta maravilhosa, pera. Então, pear, par, pear, pera. Aqui uma dúvida muito comum do estudante brasileiro. Sun, sol, sun, filho. Sun, sun. O mesmo som, acredite. To, to, to. Primeiro caso, to, preposição, para, entre outras coisas. Segundo, é o advérbio, também, entre outras coisas. E to é o número 2. To, to, to. Todas têm a mesma pronúncia. One, one. Primeira, né, o número 1. One, cuidado, muita gente erra. O começo dessa palavra é um wa, é um ditongo, ó. One. Eu não falo o E final, tá? Esse E final não tem som. Falo one, termina com som de N. One. E a segunda, one, é o passado do verbo ganhar, que é when. When, né, presente. Won é o passado do verbo ganhar. Ganhar uma competição, ganhar um troféu. Won, won, o passado do verbo ganhar. Site, site. Site, né, o primeiro exemplo aí, né, é um site que você tem na internet, ou então um lugar. E a segunda, sight, é vista, a sua vista, né, a sua visão. Sight, sight. Cereal, cereal. A primeira é o cereal que você come de manhã e a segunda é cereal, como português, algo que vem em série, em sequência, né? Cereal. Cereal, cereal. Hair, hair. Na primeira, né, cabelo, né? E na segunda, lebre. Então, uma hair é uma lebre, mas também pode ser o seu cabelo. Hair. Hole, hole. A primeira, buraco. E a segunda, todo, toda. Hole. Heal, heal. A primeira é o verbo curar, to heal. E a segunda é calcanhar. Heal, curar. Heel, calcanhar. Be, be. A primeira é o verbo ser, estar, né? O famoso verbo to be. E a segunda, abelha. Nossa, teacher, ser, estar e abelha tem o mesmo som? Sim, mas quando é que eu sei que está falando de abelha ou do ser, estar? Muito simples. É só se ligar no contexto da conversa, você não vai se perder. Dear, dear. A primeira, né, dear, querido, querida. E a segunda, deer, é o cervo, aquele animal, né, da América do Norte, que vive em regiões frias, é um deer. Então, deer, deer. Break, break. A primeira, né, é um descanso, né, quando você tem um break, tira um break, você tira um descanso. Né? Também pode ser o verbo quebrar. E a segunda, brake, é o freio do carro, que é o brake. Então, break, break. Real, real. Na primeira, né, real, pode ser o dinheiro ou adjetivo real em português, real. E segundo, reel, né, que é um rolo de filme. Ah, teacher,
Os Reels do Instagram. Aham, então, é como se fosse um rolo de filme, um filminho. Algo parecido. Real, o nosso dinheiro real, ou adjetivo real. Reel, rolo de filme. Week, week. Na primeira é a semana, ou 7 dias, semana, e segundo adjetivo fraco. Week, week. Do you know any homophone? Se você conhece algum homófono que eu não listei aqui nessa aula, escreva aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Muito importante lembrar que eu tenho um livro gratuito, um e-book com mais de 170 expressões com áudio para você treinar. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, ou então no primeiro comentário. Olá, amigo. Olá, amiga do Inglês Minuto. Eu sou o Teacher Carlos e nessa aula eu vou falar sobre like, be like e look like. Muito pedido, então finalmente está aí. Like, be like, look like. Vamos começar então com like. Like como verbo. Verbo para falar sobre gostos e preferências, o verbo gostar. I like pizza. Donna likes to play volleyball. Do they like video games? I like pizza, eu gosto de pizza. Donna likes to play volleyball. A dona gosta de jogar vôlei. Do they like video games? Elas gostam de jogar videogame. O like como verbo gostar. Novamente, é o primeiro contato que você tem com essa palavrinha aí, é quando é um verbo, né? O verbo gostar. E agora like, não como um verbo, mas como uma preposição, dando a ideia de como ou igual a. Vamos lá. I've never seen anybody like Ayrton Senna. I've never seen anybody like Ayrton Senna. Eu nunca vi ninguém como Ayrton Senna, igual a Ayrton Senna. He plays like Neymar. He plays like Neymar. Ele joga como o Neymar, igual ao Neymar. They treat me like a son. They treat me like a son. Eles me tratam como um filho. Então o like com a ideia de como ou igual a, igual ao. Preposição. Look like. Look like. Usado para falar sobre semelhanças físicas. Olha só. Nesse caso, o verbo é o look. Like não é mais verbo. Certo? Então, look like é usado para falar sobre semelhanças físicas. É se parecer com alguém. Alguns exemplos aqui. What does Mike's new girlfriend look like? What does Mike's new girlfriend look like? Como a nova namorada do Mike se parece fisicamente, ok? Fisicamente. She looks like a Hollywood movie star. She looks like a Hollywood movie star. Ela se parece com uma estrela de cinema de Hollywood. Ela se parece como, vai depender muito aí, né, da estrutura. She looks like her mother. Ela se parece com a mãe dela. Então, o look like é se parecer com alguém. Se parecer com alguém. What does Mike's new girlfriend look like? She looks like a Hollywood movie star. She looks like her mother. Look like. Eu sei que podem até estranhar, algumas pessoas perguntarem por que esse look está com S na segunda e na terceira. Looks. Né? Estou usando aí terceira pessoa do singular no presente, então eu tenho que modificar esse verbo look. Novamente aqui, nesse caso, like não é o verbo é look. Look like é uma expressão. Agora, não estava no título, mas eu vou te dar aqui, né, uma expressão idiomática que ajuda bastante. It looks like. It looks like. Parece que. Então, quando você quer falar que parece que alguma coisa vai acontecer, ou parece que alguma coisa aconteceu ou está acontecendo, it looks like. It looks like. Veja que o T do it é bem fraquinho. It looks like. It looks like. Diferentemente de look like. Né? Diferentemente de look like. Look like para falar sobre pessoas que se parecem, semelhanças físicas. Aqui não, é parece que. It looks like, it looks like. Exemplinhos. It looks like it's going to rain. Or it looks like it's gonna rain. Parece que vai chover. It looks like, parece.
It looks like it's going to be fun. It looks like it's gonna be fun. Parece que vai ser divertido. It looks like they're leaving. It looks like they're leaving. Parece que eles estão ou elas estão indo embora, partindo. Então, it looks like, parece que. E esse T do it é bem reduzidinho, ó. It looks like. E agora, be like. Be like. Is, am, are, like. Ou então, se eu fosse usar o passado, was, were, like. Futuro, will be, like. Coloquei o verbo to be no presente aí porque são as formas mais frequentes. Né? Ela é usada para falar sobre semelhanças físicas ou de personalidade. Geralmente de personalidade mais do que físicas, mas também é possível usar semelhanças físicas. Vamos lá então. Exemplinhos aqui. What is Sarah like? She's funny and smart. What is Sarah like? Como é a Sarah? She's funny and smart. Ela é engraçada e esperta. Ou então inteligente. Inteligente tem intelligent, smart, um sinônimo aí, né? E veja que aqui a pessoa está descrevendo a personalidade da Sarah. Então o to be like geralmente é mais para perguntar sobre como é a pessoa, né? O caráter, a personalidade dela. Segundo exemplo, I am like my mother, but David is like his father. Eu sou como a minha mãe, mas o David é como o pai dele. Nesse caso da ideia, né, de personalidade. I am like my mother, a minha personalidade é como a da minha mãe, but David is like his father, mas a do David é como a do pai dele. Então aí é uma questão de personalidade, caráter, não tanto de descrição física, mas também pode ser usado, tá? Não está errado não. Mas geralmente quando eu uso to be like, eu estou perguntando como a pessoa é, não fisicamente, mas a personalidade. Último exemplo. What is the weather like in your city? Oh, it's always sunny. What is the weather like in your city? Como é o tempo na sua cidade? It's always sunny. É sempre ensolarado. Então, aqui, be like, veja que eu usei is like, am like. Posso usar outras formas de to be também, de acordo com o tense. E eu uso para descrever como é algo ou alguém. Descrever personalidade ou características de alguma coisa. E agora, dica ninja dessa aula, top secret, secreta. Eu não vi, pelo menos nas minhas pesquisas, nenhum professor brasileiro do YouTube mostrar essa dica aqui. Então eu quero que você depois pesquise. Se caso alguém já tenha mostrado, me avisa aqui, manda o link aí nos comentários que eu gostaria muito de assistir ao vídeo também. Mas essa dica aqui é ninjitsu total. Você precisa saber disso aqui, é para conversação. É o be like sendo usado para substituir o verbo to say, que é o verbo dizer. Em conversações informais, é estruturizado informalmente, be like substitui o verbo dizer, que é to say. A tradução ao pé da letra não funciona nunca, mas os gregos usam muito esse be like. Eles usam muito para substituir o verbo say. Esse be like pode ser am like, are like, is like, was like, were like, de acordo com o tense. E é usada para substituir o verbo dizer. Alguns exemplos aqui. Professor Barnes was like, have this homework over the break. Professor Barnes was like, have this homework over the break. E o professor Barnes disse, faça esse dever de casa durante as férias. Break pode ser como férias, tá? Em português. Was like, disse. Eu poderia colocar o verbo to say no passado? Professor Barnes said. Sim, eu poderia. Tá? Mas, eles vão usar o be like de maneira informal. Segundo exemplo. A conversa está andando. The officer is like, you must go back home now. A conversa, blá, 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 blá. The officer is like, you must go back home now. E o policial diz, você tem que voltar para casa agora. Eu não coloquei o verbo to say. And the officer says.
Eu posso usar outros verbos também, mas a ideia é substituir o say. Right? E na última, and then I'm like, it wasn't me. And then I'm like, it wasn't me. E aí eu digo, não fui eu. Então, was like, disse. Is like, diz. I'm like, eu digo. Então, novamente, é o be like substituindo o verbo say. O verbo dizer. Muito importante, tá? Que isso aqui é usado informalmente. Então agora eu vou mostrar 2 exemplos para você. Quero que você fique ligado. Nos 2 exemplos, as pessoas vão falar I'm like. Elas vão falar I say. Vou mostrar o primeiro para você agora. And then I'm like, well, wait a minute. And then I'm like, well, wait a minute. And then I'm like, well, wait a minute. Então, como você viu, and I'm like, well, wait a minute. E aí eu digo, bem, espera um minuto. Eu poderia falar and I say, well, wait a minute. Sim, mas, novamente, o be like foi usado aqui, tá? Informalmente. Informalmente. Teacher, e se eu tiver que escrever alguma coisa? Evita, tá? Mas na vida real é muito usada essa estrutura. Mais uma então para você agora. And then I'm like, do I want to have a family? Do I want to have kids? And then I'm like, do I want to have a family? Do I want to have kids? And then I'm like, do I want to have a family? Do I want to have kids? And then I'm like, do I want to have a family? Do I want to have kids? And then I say, and then I'm like, do I want to have a family? Do I want to have kids? Perceba que ela não usou o verbo say, ela usou be like. Então essa é uma dica ninja para você. Por quê? É muito importante você saber isso aqui, porque na vida real isso vai aparecer. E aí você vai ficar parado pensando, peraí, o que esse like tem a ver? Né? Na verdade, é o be like substituindo o verbo to say. E agora eu quero que você comente aqui embaixo se você sabia dessa história do be like substituir o say. Escreve aqui embaixo para mim se você já viu isso em algum outro lugar, se você já viu algum vídeo de youtubers brasileiros falando sobre isso. Escreve aqui embaixo, por favor, eu vou adorar saber, porque eu pesquisei e não encontrei, mas se você souber, por favor, me avise aqui embaixo nos comentários. Muito importante lembrar que eu tenho um livro gratuito, um e-book com mais de 170 expressões com áudio para você treinar. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, ou então no primeiro comentário. Very happy. Very sad. Very good. Very bad. Very big. Very hungry. Very small. Very dirty. Very ugly. Very cold. Very hot. Pare de usar very. É a aula de hoje. Pare de usar very. Mas, teacher, eu não posso usar very. Alto lá que eu vou te explicar. Evite usar very e dê um up no seu vocabulário. Sim, melhore seu vocabulário se você trocar very por outras palavras. Mas, teacher, quer dizer que não podemos usar very? Eu não disse isso. Você pode usar very, mas se você quiser subir de nível, principalmente você que está aí básico, intermediário, ter um vocabulário mais amplo, você pode trocar very por outras palavras. Então, ao evitar very, você será forçada a usar outras palavras mais interessantes para deixar sua comunicação mais natural. E, na verdade, very nem é tão usada assim pelos nativos. É uma palavra que tem uma certa frequência, mas não é tão usada assim. Eles preferem usar outras palavras ao invés de very mais adjetivo. Vamos lá, então. Very happy, delighted. Delighted. She's delighted. Ao invés de falar she's very happy, eu uso she's delighted.
Ah, teacher, mas e se eu quiser falar very happy, tem problema? Não, não tem problema, mas se você quer ter um vocabulário mais amplo, mais rico, subir de nível, troque very happy por delighted. Seu inglês vai ficar mais rico, mais natural principalmente. Mais uma aqui. Very sad. Sad significa triste. Very sad, muito triste. Devastated. Devastated. Martha is devastated. Ao invés de falar Martha is very sad, você troca very sad por devastated. Você vai deixar seu inglês mais rico novamente. Ai, teacher, mas se eu falar very sad vai ter problema? Não, não tem. Eu só estou mostrando para você opções para deixar o seu inglês mais rico. Próxima. Very good. Amazing. Amazing. Amazing, incrível. Existem outras palavras que eu posso usar aqui, análogas a very good, mas escolhi amazing, amazing. The movie is amazing. O filme é incrível. Incrível, mas teacher, não existe incredible, né? Para incrível? Também. Mas incredible nem é tão usado assim. Amazing tem uma frequência muito maior de uso. Então, ao invés de falar the movie is very good, você fala the movie is amazing. Mais uma. Very bad. Bad é ruim. Very bad eu substituo por awful. Awful. She has an awful headache. Ela tem uma dor de cabeça horrível. Awful, horrível. Ah, my teacher, existem outras palavras que eu posso, outros adjetivos no lugar de awful que eu posso usar? Sim, você pode. Eu estou escolhendo um adjetivo para cada, né? Substituição de very mais combinação de adjetivo, para você simplesmente memorizar uma palavra, né? Menos é mais. Então, ao invés de usar she has a very bad headache, você usa she has an awful headache. Fica muito mais natural, muito mais fluente. O objetivo aqui é melhorar o seu inglês. Very big. Big é grande. Very big. Eu substituo very big por huge. Huge. What a huge hamburger. What a huge hamburger. Que hambúrguer enorme. Novamente, eu, ao invés de huge, posso colocar outras palavras como gigantic, enormous. Eu posso, mas huge é bem comum. Ela tem uma frequência alta. Então, ao invés de usar o very big, substitua por huge. What a huge hamburger. Very small. Small, pequeno, pequena. Eu substituo very small por tiny. Tiny. Tiny, muito pequeno, minúsculo, minúscula. Look at those tiny hands. Look at those tiny hands. Olha aquelas mãos pequenininhas, minúsculas, né? Tiny, minúsculas. Uma tradução livre, olha aquelas mãozinhas, né? Tiny hands, aí tá a mão do bebê. Então, very small hands, tiny hands. Fica muito mais natural, muito mais gringo, digamos assim. Né? E aí você vai enriquecer o seu inglês. Tiny, ao invés de very small. Very dirty. Dirty significa sujo, suja. Very dirty eu substituo por filthy. Olha a pronúncia. Filthy. Esse TH, né? Filthy. Filthy quer dizer imundo, imunda, que seria um muito sujo, muito suja. His mouth is filthy. His mouth is filthy. A boca dele está imunda. Então, ao invés de falar his mouth is very dirty, você pode falar his mouth is filthy. Novamente, o objetivo dessa aula é enriquecer seu vocabulário, deixar seu vocabulário mais natural. E é importantíssimo você conhecer essas palavras. No finalzinho da aula tem uma dica ninja muito importante sobre esses adjetivos, inclusive. Continuando. Very ugly. Ugly significa feio, feia. Very ugly eu posso substituir por hideous. Hideous. Olha a pronúncia. Hideous. Frankenstein is hideous. Frankenstein is hideous. Novamente, ao invés de você falar Frankenstein is very ugly, simplesmente mande Frankenstein is hideous. Hideous. Very ugly, hideous. Very cold. Cold significa frio. Very cold, freezing. Freezing. Freezing é algo como congelante ou está, né? Congelante, no caso aí, it's freezing.
está congelante. It's very cold or it's freezing. É muito mais comum você ouvir alguém falar oh, it's freezing do que it's very cold. Nós brasileiros nos acostumamos a usar o very com alta frequência, mas ele nem é tão usado assim. Essa expressão aqui, it's freezing, é muito mais comum do que it's very cold para um gringo. Continuando. Very hot. Very hot. Hot é quente. Very hot. Eu substituo por scorching. Scorching. Scorching, tradução escaldante. It's a scorching summer day. It's a scorching summer day. É um dia de verão escaldante. Né? Ao invés de usar very hot, it's a very hot summer day. It's a scorching summer day. Scorching. Very hungry. Hungry significa com fome. Very hungry, com muita fome. Eu substituo por starving. Starving significa faminto, faminta. Então, I'm starving. Eu estou faminto, estou faminta. Ao invés de I'm very hungry, que não é tão comum assim, se você estiver com muita fome, você manda um I'm starving. E, pegando o cara no I'm starving, vamos a uma dica ninja sobre todos esses adjetivos que são aí a alternativa para os very mais adjetivo da vida. I'm very hungry. Eu estou com muita fome. I'm starving. Eu estou faminto. A pergunta que eu te faço é: seria possível eu falar I'm very starving? Eu estou muito faminto. Seria possível fazer isso em inglês? Colocar um very antes do starving? Seria possível? Não. Very starving, vão até entender se você falar I'm very starving, mas não é gramaticalmente correto eu falar I'm very starving. Não é comum, não é usado dessa forma. Ah, teacher, mas hungry é adjetivo, starving também é adjetivo. Se eu posso colocar very antes do hungry, porque eu não posso colocar o very antes do starving? Veja bem, starving, delighted, devastated, amazing, awful, huge, tiny, filthy, hideous, freezing, scorching, que são adjetivos que eu coloquei na aula para vocês aí como uma opção para very mais adjetivo, né? Entre outros que temos no inglês, são extreme adjectives. Extreme adjectives. My teacher. O que são extreme adjectives? São adjetivos extremos. São adjetivos muito fortes. Então, por exemplo, huge, que é enorme. Bom, o que tem mais do que enorme nessa classificação? Grande, enorme. Difícil algo além de enorme, né? Ou, por exemplo, freezing. Freezing é congelante. O que tem mais frio do que freezing, né? Que é congelante? É difícil. Então, esses adjetivos eles são extremos. Uma dica, vá lá no Google e digita assim, Extreme Adjectives List. E você vai ver uma lista de adjetivos extremos. Esses adjetivos, eles não rimam tão bem com o very. Eu não uso o very antes deles. Posso até colocar, né, um advérbio para dar uma reforçadinha, né, nesses que já são extremos. Eles aceitam absolutely e really. Então, com extreme adjectives, só posso usar absolutely e really e não very. Vou dar aqui alguns exemplos para você. The movie is absolutely amazing. Eu não falo the movie is very amazing. Absolutely amazing. She's really devastated. Eu não falo she's very devastated. The mall is really huge. Mall é shopping center, né? O nosso centro de compras, o shopping center em português. Nós somos mall. The mall is really huge. Eu não falo very huge. Você sabe que é huge? Expliquei na aula. We're absolutely delighted. We're absolutely delighted. Eu não falo we're very delighted. Então, quando você utilizar adjetivos extremos, como eu falei, eu dei a dica de você buscar no Google a lista, não coloque very antes, coloque absolutely ou really para reforçar ainda mais o que já é forte. E agora, vou jogar aí um desafio para você. A challenge. Challenge significa desafio. Então aí, jogando um desafio para você, a challenge, comente uma frase usando um dos extreme adjectives dessa aula. Quais são eles? Está aqui, ó.
Starving, delighted, devastated, amazing, awful, huge, tiny, filthy, hideous, freezing, scorching. Então eu quero que você comente, escreva aqui embaixo uma frase usando um dos extreme adjectives dessa aula que eu vou corrigir. Eu leio todos os comentários e se você escrever aqui embaixo uma frase com um desses extreme adjectives que eu mostrei aqui como alternativas ao very mais adjetivo, né, para deixar o seu inglês mais rico. Se você escrever uma frase dessa aqui embaixo nos comentários, eu vou corrigir para você. Então deixe o seu like aqui, eu tenho certeza que essa aula te ajudou muito. Então senta o dedo no like e se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeos novos aqui no canal. Thanks a lot. See you next class.